Agora, entro na igreja matriz São Lucas, com o neto no colo da minha filha e o ar de incenso misturado ao café quente do saguão. A cerimônia parece prestes a começar, e eu observo o altar onde o nome dele está gravado na placa, enquanto o bilhete de confirmação repousa entre meus dedos. O silêncio da nave pesa na minha pele, como se cada passo fosse um acordo que não deveria ter sido quebrado. Minutos antes do início, ouvi o corredor ranger. Alguém se aproximou e, sem rodeios, Miguel interrompeu o ritual com uma frase direta demais para ignorar. "Afastem-se dela", disse, apontando para mim e para a minha filha. O peso dessas palavras percorreu a igreja. O salão inteiro prendeu a respiração. Pessoas viraram a cabeça, olhos atentos, bocas entreabertas. O padre parou, o sacerdote que deveria celebrar o momento ficou sem reação, e o ruído dos passos dos acólitos cessou, como se o mundo tivesse apertado o botão mudo por um instante. O que era para ser uma missa de batismo virou um testemunho público de ruptura. O impacto foi imediato. O estado da minha reputação, antes sólido, começou a vacilar diante de olhos que não perdoam falhas públicas. Logo depois, durante a fala do padre, Miguel passou a sustentar o afastamento. O padre tentou acalmar a multidão, falando de fé, de comunidade, de manter a cerimônia em ordem, mas as palavras dele não alcançaram os que olhavam para mim com perguntas abertas. Miguel repetiu o afastamento como se fosse uma cláusula de conduta familiar, insistindo que minha presença ali seria inadequada para proteger a imagem da família. Entre as fileiras, reuniu-se uma chuva de olhares que parecia pesar mais que a própria madeira do banco. Eu, com a serenidade que conheço, respondi com uma linha simples: "Está bem, filho." Fiquei parada, em silêncio, e a filha que me acompanhava esmagou a mão que carregava o meu telefone, como se dissesse: "Siga firme." O registro de batismo e a lista de convidados ficaram na mesa, quase como testemunhas. Pouco depois, uma gravação de voz da minha filha dizendo que me apoia chegou a meu aparelho, e por um instante a informação pesou menos. Eu não estava sozinha ali. Ainda assim, o estado da sala não mudou. Os olhares continuaram. A atmosfera não era de perdão, era de prova. E eu não iria discutir ali. Saí, sem discutir, com o neto ainda nos meus braços, e a certeza de que precisava sair para pensar. 2 horas depois, no estacionamento, eu liguei para o contador para entender as sequências fiscais que poderiam explicar aquilo tudo. O som do carro dos meus passos sobre o concreto parecia acompanhar meu pulso acelerado. Peguei meu celular e, na tela, o print da tela da conversa com a filha dizia que tínhamos que buscar Ana, a contadora, para consequências legais e fiscais. Saí da igreja com o som das campainhas ao longe, com o rosto seco, e comecei a planejar o próximo passo: encontrar Ana para entender que caminhos legais poderiam proteger o neto sem inflamar ainda mais a reputação da família. Minutos depois, na casa de Clara, eu reuni as primeiras mensagens para entender se a exclusão tinha uma base ou era apenas fruto de humilhação pública. O grupo de pensamentos que me perseguiu naquele momento foi substituído por uma nota de determinação. Eu precisava entender os recursos disponíveis, as armadilhadas da contabilidade, as manchetes que poderiam surgir se o assunto se tornasse público. Diante do espelho da sala, fiz a primeira decisão consciente de não recuar sem provas. Enviei uma mensagem para Ana com o print da conversa, marcando uma reunião com a presença do contador para o início da tarde. A expectativa passou a ser uma agenda de encontros, não uma batalha isolada. Eu ainda sentia o peso da noite na pele, mas o chão sob meus pés deixava claro: o caminho não seria curto, não seria simples e não seria silencioso. O batizado não era apenas uma cerimônia. Era o terreno onde segredos poderiam ser revelados ou proteções poderiam ser erguidas. E eu não permitiria que a reputação da família determinasse o meu lugar no neto. Se a memória não nos perdoa, que o fôlego do neto nos lembre quem somos. Manhã seguinte, entro na casa com a porta ainda entreaberta pelo vento do mar batendo na cortina. O saguão parece mais baixo, como se o peso da manhã tivesse abaixado o teto. Eu organizo a casa sem pressa, guardo o celular e sigo para a mesa da cozinha, onde guardo as fotos antigas do neto. No bolso, as minhas mãos, encontro o recorte de jornal que encontrei na gaveta ontem.
A manchete trazia a palavra família, sob tensão, com foto do batizado quase inteiro aberto em sorrisos contidos. Tirei uma foto do recorte às 10h03 e guardei no arquivo do celular, junto do bilhete de confirmação do batismo, dobrado na página onde eu já não apareço. A filha aparece na porta, observando o bolo que ainda não assentou no balcão. Se precisar, estou com você, ela diz com a voz baixa. Eu agradeço com um aceno simples. Decido falar com Ana, a contadora da família, para entender o que a exclusão pode significar financeiramente e em termos legais. Mando a mensagem. Pode falar comigo? Precisamos conversar sobre as implicações legais. Ela lê e responde que está a caminho. Minha filha me dá um beijo na cabeça e some pela casa, como se tivesse cumprido o papel que cabia hoje. À tarde, entro no escritório da Ana com a calma que a situação exige. Ela observa os documentos sobre a mesa, aponta a planilha de custos legais e mostra mensagens que pesam na balança. Manter o afastamento pode implicar custos para a família inteira, incluindo o neto. A planilha tem números que não mentem, já há itens de mediacão, custos de mediação e possíveis disputas de guarda se a situação se alongar. Ana confirma que a exclusão pode acionar consequências legais que vão além da data do batizado, afetando a participação do neto na herança e em decisões futuras. Eu digo que não recuo. Repito o que já havia decidido em voz baixa, mas firme. Gravo minha própria decisão para não deixar espaço a dúvidas futuras. Não recuo. Ela reforça que a cabeça da questão não é apenas o que pensamos sobre a fé, mas como as escolhas agora podem afetar o direito do neto a estar com a gente. Saio do escritório com o celular cheio de mensagens, incluindo a gravação de minha decisão. Em seguida, ligo para Miguel pela primeira vez desde o dia do batizado. A conversa começa tensa. Ele tenta segurar a linha da sanidade, mas o tom dele se aquece quando eu cito os documentos reais que já temos na mão. O áudio da conversa fica gravado no meu aparelho, prova de que eu não estou mais agindo às cegas. No fim da tarde, atravesso a rua deserta para ir até a casa dos nossos, para não deixar Miguel sentir que ainda tem controle sobre tudo. Eu digo a ele que não aceitarei manobras para esconder a verdade. Ele responde com hesitação, como se a sala ao lado pudesse ouvir tudo que não cabe mais em silêncio. Tudo isso fica registrado no meu calendário e no meu telefone, como se cada passo de hoje marcasse uma linha de freio para o que ainda pode acontecer. Você apoiaria Clara em buscar justiça pela inclusão do neto? Pergunto isso de forma direta, porque a pergunta não é apenas sobre quem fica, é sobre quem sustenta o legado, quem segura a responsabilidade de proteger a criança. À tarde, volto a pensar nos passos seguintes, mantendo a conversa com Ana aberta e sem prometer nada imediato. Depois da ligação com Miguel, que ficou gravada e pode ser usada para qualquer mediação futura, eu organizo o que mais preciso: uma lista de testemunhas confiáveis, números de contatos e as perguntas que preciso que respondam em uma eventual reunião formal. Enquanto organizo, penso na carta antiga da avó que encontrei entre as mensagens. A carta descreve que o batizado sempre foi mais que um rito, era uma medida de pertencimento da família. A duplicata digital ficou salva num drive secreto, pronta para ser apresentada sem pressa a quem precise entender. À noite, decido buscar apoio jurídico de uma forma mais segura. Marco uma conversa com um advogado da nossa rede familiar, alguém que possa orientar sem expor demais as pessoas que não devem sofrer com a exposição pública. Assim, começo a planejar uma reunião com testemunhas confiáveis, com regras claras, para que nada seja decidido sem a verdade presente. Não é apenas o batizado, é a chance de reescrever laços. 2 dias depois do batizado, cheguei ao cartório local com a sensação de que o chão tremeu sob meus passos. Miguel insistia em adiantar papéis para blindar a imagem da família, como se nada disso existisse fora daquelas folhas. O protocolo do batizado, com o nome do neto, já estava na mesa, ao lado do registro de pagamento, carimbado e fechado. O atendente mostrou tudo como se fosse rotina, mas as perguntas resistiam. Quem assinou cada documento? Quem autorizou cada decisão? Miguel respondeu com evasivas, dizendo que tudo estaria explicado mais tarde e que aquilo era apenas formalidade. Não houve reunião de família antes disso. Ele preferiu falar com o atendente e evitar o rosto de quem ousasse questionar,
como se a verdade pudesse ser contornada com selos e carimbos. Ainda assim, a ata de reunião que surgiu pouco depois, feita sob a orientação do padre, anunciava a sugestão de reapresentar os registros publicamente para dissipar suspeitas. A ideia parecia simples, mas o peso da decisão não era menor. Abrir a porta seria coroar a vergonha ou libertar a verdade. O eco dos passos no corredor da igreja lembrava que a usera de forças estava apenas começando a se mover. À sombra do fim de tarde, voltei para a casa de Ana. Ela me mostrou documentos que indicavam manobras contábeis ligadas ao batizado, planilha com somas fictícias, notas cifradas que só faziam sentido para quem sabia onde procurar. A leitura não era fácil, mas ficou clara. Havia números que não batiam com o que se dizia publicamente. Conversas de bastidores surgiram na tela do celular de Ana, registros de horários que não correspondiam às reuniões oficiais. Contei os dados em voz baixa e ouvi minha própria respiração ficar mais pesada a cada linha. Mesmo diante da evidência, decidi manter tudo em segredo até ter provas suficientes para um passo seguro. Ana confiou em mim e, mais tarde, mostrou um sinal de que não recuaria sozinha. Uma mensagem que dizia que teríamos a ajuda de um advogado familiar, alguém que entendia do jogo contábil que nos cercava. O sinal era simples, mas poderoso. O telefone indicava uma consulta jurídica marcada para aquela semana, um alicerce de poder para quando fosse preciso agir com firmeza. Durante a madrugada, o quarto de Clara ganhou a iluminação fria de uma lâmpada antiga. Em silêncio, encontrei uma carta da minha avó, guardada entre recortes de cartas antigas que ela insistia em manter perto de tudo que fosse batizado e lembrança. A carta falava de um segredo antigo sobre o batizado não como rito, mas como instrumento para lidar com o peso da reputação. Li cada linha com cuidado, e a promessa que nela aparecia não era de recusa, mas de resistência, não ceder às pressões que atingiam o meu silêncio. Voltei a copiar trechos, fazendo duplicatas digitais para guardar com segurança. Pela manhã, organizei uma reunião com testemunhas confiáveis e preparei uma lista de contatos para chamar alguém que pudesse validar nossas informações sem expor ninguém antes da hora. O peso da decisão já era real. Manter tudo sob sigilo prolongaria a dor. Expor tudo poderia ferir outras pessoas da família. E eu precisava de provas antes de qualquer movimento aberto. Quem definirá o próximo passo? Clara ou Miguel? O que foi escondido não pode permanecer invisível para sempre. 3 dias antes do próximo encontro, a igreja parecia o palco de uma peça que eu não queria encenar. Miguel reuniu parte da congregação na sala de reuniões para discutir maneiras de manter o afastamento de Clara, como se a minha presença fosse um número a ser contado e não uma pessoa. A gravação da conversa prova o objetivo: cortar minha participação sem expor a família toda ao ruído público. O padre, com o ar de quem pesa cada palavra, emendou que devemos evitar qualquer escândalo que possa manchar a imagem da igreja. O protocolo ficou sobre a mesa, impassível, mas as diretrizes que passaram pelos lábios dele lamberam a minha paciência até o osso. Saí dali pensando que a próxima jogada não seria apenas emocional. Voltei para casa com a minha decisão já desenhada. Eu precisava de ajuda legal e de uma rede que pudesse sustentar minha presença sem fugir do que era justo. Na sala de estar, contei para minha filha que planejo trazer Ana, a contadora da família, para orientar os passos legais. Ela me olhou com aquele silêncio que já disse tudo, e pouco depois me mandou a confirmação de Ana. Está dentro. Guardei a mensagem no bolso da jaqueta e revivi o áudio da conversa com Miguel, cada frase parecendo um peso pesado que não sairia da minha cabeça. Voltei a mexer nos papéis do batismo, conferi o bilhete de confirmação, a lista de convidados que eles mantinham fechada para mim. As peças estavam todas ali: o batismo, o neto, o meu papel questionado. O peso da etiqueta voltou a me alcançar, mas eu não recuei. Na manhã seguinte, caminhei até a casa da Ana para entender o que poderíamos usar contra o silêncio que tentavam impor. À tarde, Ana me mostrou documentos que apontavam indícios de manobras contábeis ligadas ao batizado. Uma planilha de valores que não batiam com os registros oficiais, números que pareciam ter sido ajustados para que a exclusão de Clara soasse natural.
Ela explicou que, mesmo sem uma falha explícita, há sinais de manipulação que, somados, podem abrir caminho para uma contestação jurídica sólida. Eu disse com firmeza que não recuaria. À noite, minha filha me enviou uma captura de tela de uma conversa recente, onde deixei claro que não iria ceder sem provas suficientes. Não recuei. Em seguida, o telefone tocou. Miguel, com a voz que já conheço bem, tentava me jogar de volta ao passado, misturando acusações com promessas e dizendo que o problema era o que era dito fora da casa, não dentro dela. Eu gravei o diálogo sem deixar transparecer a raiva, apenas com a frieza de quem sabe o que está em jogo. A cada palavra dele, eu anotava mentalmente os passos seguintes, mantendo minha posição, não abdicar do que é meu por direito e pela verdade do neto. Enquanto isso, a filha de Clara reaparecia na minha tela com mensagens que davam força, lembrando que há uma linha entre dignidade e conflito aberto, e que talvez fosse hora de chamar Ana para traduzir tudo em termos legais que a família pudesse entender sem ferir ninguém. Na madrugada, encontrei uma carta antiga da avó que falava de um batizado ligado à continuidade da família, e a frase parecia me mandar olhar com mais cuidado para o que estava em jogo. A voz em minha cabeça repetia que precisava manter uma linha clara de limites com Miguel, sem esquecer a memória que nos sustenta. De manhã, decidi que precisava convocar uma reunião de mediação com o apoio de Ana, para que as vozes da casa, da igreja e do registro público pudessem falar a uma só vez, com base em documentos verificáveis. Enquanto eu me preparava para essa etapa, guardei a ata de reunião que já começava a traçar regras. Regras que não permitiam que a narrativa da família ficasse livre para ser manipulada por quem quer manter a aparência intacta a qualquer custo. Miguel não cedeu. Tentou desviar a discussão para questões da igreja, mas eu não cedi e deixei claro que a mediação não seria adiante sem uma pauta concreta. Os documentos irregulares, a carta da avó, o reconhecimento público da vida do neto. A carta antiga da avó, salvaguardada por uma cópia digital, voltou a puxar o fio que nos conecta. Eu não ia me deixar levar por pressões. A reunião de mediação seria formal, com testemunhas confiáveis. O peso da pressão da igreja começou a se tornar parte do desenho da minha defesa. A cada passo, os papéis que eu tinha em mãos mostravam que a história não cabia mais apenas no campo da emoção. Havia números, assinaturas, carimbos, registros que davam rosto às intenções por trás da exclusão. Miguel insistia que a igreja não poderia carregar sozinha o fardo da reputação, e eu sabia que, se cedêssemos ao silêncio, a memória do neto seria usada para medir o quanto a família está disposta a aceitar o que é dito sem provas. Por isso eu pedi que Ana organizasse uma reunião de mediação com regras claras, com a presença do padre e de testemunhas independentes, para que a verdade pudesse ser construída sem o peso do medo de escândalo público. A verdade não escolhe o momento. Escolhemos quando estamos prontos para vivê-la. 2 dias depois, no cartório da região central, Miguel tentou adiantar os papéis do batizado. Ele entregou o protocolo de batizado e o recibo de pagamento, sem dar explicações sobre a pressa. Uma cópia do protocolo de batismo ficou sobre a mesa dele, ao lado do carimbo ainda úmido, e o funcionário anotou o horário da entrega. Não houve reunião de família antes da apresentação formal. Miguel respondeu com frases curtas, evitando perguntas. O tom do balcão foi seco, como se o ritual tivesse virado negócio rápido. A reputação dele começou a ganhar peso na situação, ainda que ninguém dissesse abertamente. Na sala de reuniões da igreja, o padre ouviu o que já circulava entre alguns olhares e sugeriu que a família reapresente os registros publicamente, para evitar especulações. A ata da reunião registrou a sugestão com a assinatura de Miguel e o selo da igreja. O objetivo era reforçar a legitimidade do batizado diante da comunidade. O ambiente ficou mais tenso. O ar cheirava a incenso misturado ao café servido no saguão. O murmúrio entre os presentes cresceu e ficou claro que o tema não ficaria restrito ao cartório. A decisão parecia inevitável. Alguém passaria a controlar a narrativa. E isso mudou o peso da conversa, porque a igreja passou a respaldar qualquer movimento público. Qual justiça você defenderia? Proteger a família com segredo ou expor a verdade para o neto? Comente.
Horas depois, na casa de Ana, Clara recebeu a notícia de que uma notificação legal pode exigir mediação. Ana revelou consequências legais da exclusão para a herança do neto, apresentando uma planilha de custos legais que apontava valores e prazos. Clara não recuou. Gravou sua própria decisão em áudio, deixando claro que não iria recuar diante da pressão. Ao fim da tarde, Clara passou a planejar um encontro com Miguel e o padre, marcando no calendário uma reunião pública com testemunhas confiáveis. Na mesa da sala, a conversa girou em torno de como expor ou não as irregularidades, e Ana foi citada como mediadora. O tom da conversa ficou firme. Não haveria retomada sem provas, mas também sem destruir vínculos fragilizados. De noite, no quarto, Clara folheou uma carta antiga da avó que mencionava o batizado e sugeria que o passado fosse citado com cautela, não com vingança. A carta digitalizada apareceu na tela do celular, com a assinatura da avó e uma linha que dizia para manter a família unida, mesmo diante de erros. Enquanto isso, Miguel apareceu por videochamada com tom manipulador, tentando desviar a discussão para políticas da igreja. O diálogo ficou registrado. Ele insinuou que a reconciliação só seria possível se Clara aceitasse certas condições. Naquela madrugada, Clara decidiu buscar uma reunião familiar formal, marcando uma nova rodada de conversa com regras claras. O calendário da casa ganhou marcações para encontros, com a presença de Ana como mediadora e testemunhas selecionadas. O que foi escondido não pode permanecer invisível para sempre. Manhã. Eu reuni a família na sala principal da casa de Clara, onde o silêncio já era uma testemunha antes mesmo de eu falar. Sobre a mesa, organizei a lista de testemunhas. Ana, Padre Joaquim, Lívia, Tiago, Marta, Helena e João. Não era uma reunião para vencer. Era para registrar quem falaria, quem poderia confirmar os fatos. Entreguei a lista em papel timbrado, com carimbo recente, para que ninguém pudesse alegar falta de documentação. A sala parecia menor com cada olho fixo em mim. A pressão empurrou Miguel para o canto, tentando parecer calmo, enquanto digitava mensagens no celular, como se o tempo pudesse ser driblado. Ele pediu para adiar o encontro. As palavras apareceram nas telas. Vamos deixar para depois. Não é o momento. Eu guardei a resposta. Olhei para a filha que me apoiava com um aceno discreto e voltei ao ponto. O que importava era a verdade, não a conveniência. Ao meio-dia, a tensão levou o assunto para o primeiro confronto direto. Miguel ficou diante dos documentos que eu já tinha trazido. Cópias do registro de batismo, notas fiscais, a ata de uma reunião anterior, tudo embalado em pastas que pareciam prontas para serem apresentadas. Não era apenas um episódio público, eram chaves para entender quem manipulava o quê. Ele não negou o afastamento, mas tentou minar a credibilidade do que eu apresentava. A prova era palpável. Documentos copiados, carimbos nítidos, horários batidos em tinta preta. Isso mudava o equilíbrio de poder agora. Tarde entrou no salão como quem fecha uma porta com força. O padre Joaquim subiu ao púlpito improvisado que criamos na sala de estar e a voz dele carregou a intenção de acalmar sem ferir. Ele sugeriu uma reconciliação que respeitasse as regras, mantendo a imagem da igreja intacta e, ao mesmo tempo, permitindo que a família resolvesse as coisas em casa. Anete, minha neta, atravessou o salão com olhos curiosos, parada atrás do pai, observando cada gesto. Pedi que todos olhassem para o quadro onde listávamos as testemunhas. Ana sorriu. Tiago franziu o senho. Marta anotou algo em seu caderno. A neta perguntou pelo neto, como se a presença dele pudesse justificar ou invalidar argumentos. Eu respondi com calma. Não era sobre quem falava mais alto, era sobre o que provava. Então redactei e apresentei um acordo de convivência com regras claras, horários de visitas, canais de comunicação, limites de intervenção, para que pudéssemos caminhar sem tropeçar na ambiguidade. A cena ganhou um peso novo quando alguém sugeriu que a reunião fosse repetida apenas com as testemunhas. Noite chegou, com a decisiva urgência do conflito. Miguel ofereceu um acordo financeiro para evitar escândalo público, apresentando um comprovante de pagamento com assinatura ilegível. Eu ouvi, deixei o silêncio pesar e respondi que dinheiro não cura o que foi feito nem devolve a dignidade de quem foi excluída sem defesa.
Não aceitarei troféus de apaziguamento que zombam da minha responsabilidade. Propus, em vez disso, uma via de convivência baseada em transparência, com regras claras, documentadas, assinadas pela família e pela testemunha da igreja, apenas como observadora. A notificação chegou por meio de uma carta recebida na mesa do escritório. Não era apenas um papel, era a demonstração de que a justiça poderia seguir adiante se não houvesse acordo. Eu disse que não abriria mão do que é justo para proteger uma fachada. E, mesmo diante do peso da evidência, mantive a firmeza. A convivência precisa ser construída com limites que respeitam quem já esteve excluída e com a presença do neto como prioridade. Você apoiaria a reconciliação ou a justiça pública? Perguntei aos presentes, olhando cada rosto, esperando uma resposta que não fosse apenas retórica. A reação foi contida, mas não ausente. Ana, pela primeira vez, encostou a mão na minha, como se dissesse que caminharíamos juntos apesar das falhas. A neta manteve o olhar em mim, como que me dando a bênção para seguir adiante com as escolhas certas. O acordo de convivência foi redigido na noite, com cláusulas que definiam visitas programadas, supervisão de Ana e um plano de comunicação para evitar mal-entendidos. A linguagem era prática: quem fala, quem assina, quem deve registrar cada passo. A coragem de manter a verdade, mesmo diante de pressões, começou a tecer uma ponte entre quem eu sou e quem eles desejam que eu seja. Mais tarde, já com a assinatura do acordo pairando entre a mesa e o celular, Miguel recuou um pouco, admitindo que a estratégia de silenciar não era mais suficiente. Eu não aceitei as fantasias de que tudo se resolveria com dinheiro ou com promessas vazias. A minha voz precisava ser ouvida pela família inteira, sem atalhos. A sala abriu espaço para um compromisso mais amplo, vínculos com regras, encontros assistidos e um retorno gradual à presença do neto. E naquela noite, a casa inteira respirou com um novo ritmo, não de condenação, mas de possibilidade. A reconciliação não foi apenas uma ideia, tornou-se um plano que poderia sustentar a vida de todos, desde o batismo até o legado. Quando as paredes falam, a verdade constrói pontes. 3 semanas depois do batizado, eu, Clara, fiquei em casa e ouvi o áudio do neto pela primeira vez com a clara vontade de ver a avó, mesmo que fosse de longe. A gravação ficou salva no celular, e cada sílaba confirmou que a distância não era apenas emocional, era prática, cotidiana. O barulho da rua lá fora não abafava o peso da situação. A família precisava de uma regra, não de mais silêncio. O batizado, que deveria ser celebração, deixou exposta a distância entre nós. Eu respirei fundo e tratei de agir. Naquela manhã, organizei a casa como um campo de planejamento. Passeei pela sala e alisei as fotos antigas, alinhei as pastas de documentos, conferi recibos e números que, por tanto tempo, eu evitava tocar. A filha entrou na jogada com uma sugestão simples: falar com o contador para entender as implicações legais daquilo tudo. Entendi o recado. Não era apenas emoção, era protocolo. Enviei uma mensagem para Ana pedindo uma reunião de mediação. Guardei as capturas de tela das minhas conversas com a filha como prova de que eu não agia sem respaldo. E perguntei a mim mesma: eu aceito esse caminho ou continuo tentando uma saída unilateral? E você, defenderia a reconciliação com regras claras ou a justiça pública pela verdade? Às 15 horas, Ana me recebeu no escritório e abriu o computador. Ela mostrou uma planilha com os custos legais da exclusão, honorários, prazo para contestação, impactos sobre a herança do neto. Cada linha dizia algo prático, não dramático. Se eu recuasse sem provas, poderia perder direitos. Se insistíssemos, haveria custos maiores. Eu disse que não recuaria sem dados confiáveis. Ana confirmou que a situação merecia uma mediação formal. Padre Joaquim também seria envolvido, para que a transparência ficasse explícita. Durante a conversa, registrei a minha decisão em uma nota de voz, para não esquecer o tom que eu manteria. Antes de deixar o escritório, Ana sugeriu que avançássemos com um roteiro de reconciliação, sem pressões excessivas, e que o primeiro passo público seria a criação de um contrato de convivência com regras claras. Pontos de apoio surgiram. A ideia de que Miguel precisava ceder a um espaço de diálogo e que Ana atuaria como mediadora de ponta a ponta.
Eu saí do local com o ânimo de quem sabe para onde caminhar, sem prometer nada além de clareza. O ápice daquele dia aconteceu à noite, na varanda de casa. Miguel ligou, com um tom que misturava pressa e convite. Apresentou uma proposta de convivência que incluía visitas programadas, com datas fixas, horários determinados e a supervisão de Ana para que tudo ocorresse com lisura. O padre, em conversa prévia, havia sugerido que a igreja não queria escândalos, mas respondia à necessidade de transparência. Miguel entregou uma agenda de visitas, quartas, às 18 horas, começando já na próxima semana, sábados, 10 horas, com o neto presente, cada encontro com regras de conduta. Eu ouvi com atenção, acenei, não aceitei de imediato, mas pude perceber que havia espaço para uma mediação real. Ana apresentou o rascunho de um contrato de convivência com cláusulas simples, visitas programadas, limites de contato, presença de testemunhas e assinatura de todas as partes envolvidas. Miguel assinou o papel e Ana também. Eu coloquei minhas condições no topo do caderno, sem abrir mão da presença do neto, sem ceder ao jogo da reputação, e pouco depois assinei também, ainda que com a cautela típica de quem sabe que o caminho não é curto. Em meio a tudo isso, o objetivo era claro: reconciliar sem transformar a verdade em arma de guia sob medida para cada novo ataque de rumores. Agora, no silêncio que se seguiu, o ar parecia mais limpo, mas não simples. A esperança veio acompanhada de uma responsabilização. A reconciliação não seria apenas sobre perdoar, mas sobre estruturar uma convivência que impedisse que segredos ou pressões derrubassem todos de novo. O neto, que tanto falara com sua voz simples, já pedia presença constante, e eu sabia que essa presença era o que mais precisava ser protegida. Miguel, por sua vez, demonstrou uma mudança de postura ao aceitar o contrato e as regras, ainda que com relutância. A cada passo, o peso da decisão aumentava. Aceitar um modelo de convivência com limites é menos dramático que insistir num isolamento que esconde a verdade, porém, envolve custos sociais e familiares. A minha filha continuava ao lado, a Ana mantinha a linha firme do acordo, e o padre, atrás das cortinas, monitorava o que parecia uma reaproximação possível sem expor a igreja aos olhos do tribunal da cidade. E o que resta a fazer neste meio termo? Eu perguntei a mim mesma, em voz baixa, olhando para o calendário que já tinha datas marcadas. Encontros com o neto, reuniões com Miguel, sessões de mediação com Ana. O contrato de convivência já não era apenas papel, era uma promessa de comportamento previsível, de regras públicas, de respeito mútuo. O dilema permanece: aceitar uma convivência com limites ou escolher o isolamento para preservar a dor. O custo de cada escolha já se materializou em perguntas para na imprensa local, em escolhas que poderiam fragilizar ainda mais a minha posição, em uma necessidade real de proteger o vínculo com o neto, sem trair aquilo que prometi à minha própria criança. O som dos passos no piso de madeira da casa, o timbre da voz de Miguel durante a conversa, o sussurro de uma testemunha ao lado, tudo isso compôs o arcabouço de uma nova normalidade. O contrato não é uma vitória esquiva. É uma regra que, se cumprida, pode impedir que a história se repita. No final, o que ficou claro foi que a decisão de avançar não apaga a dor do passado, mas a transforma em um caminho que aponta para a função da família. Cuidar com tranquilidade, reconhecer falhas sem instrumentalizá-las e construir pontes para quem depende de nós com uma força que não cede ao medo. Cada decisão que fizemos para curar também molda quem somos. No início do clímax, Miguel ergueu a carta pública de desculpas e a leu em voz alta, no altar da Igreja Matriz São Lucas. A gravação do sermão começou a registrar cada sílaba. A voz dele carregava peso, depois ficou firme, como quem se obriga a encarar o próprio limite. Ao redor, rostos que eu reconhecia ficaram imóveis, os olhos fixos no papel, o silêncio explícito que ocupa o espaço entre uma palavra e a outra. Em determinado momento, ele interrompeu o batismo com uma frase seca, deixando claro o afastamento de Clara. A lista de convidados era clara nos olhos de quem organizava.
O batismo seguiria, mas sem a presença daquela que, por anos, guiou a família com sobriedade. No saguão, o murmurinho que antes parecia inocente passou a soar como uma gravidade, e a câmera da igreja começou a capturar cada reação. Fotografias da congregação, sorrisos contidos, mãos que não se moviam, tudo virando prova. Ao fim do serviço, já na praça externa, Clara tomou a dianteira de uma decisão que eu sabia arriscada: propor uma celebração aberta de reconciliação para que a família mostrasse unidade diante de quem fosse observar. Ela convenceu a filha, o neto, Miguel e os demais a participarem. Uma edição do vídeo da cerimônia começou a circular entre quem precisava entender o que foi dito ali. A reputação de Clara ficou sob o olhar de muitos, mas não era uma sentença definitiva. Era um marco de mudança que traria consequências por dias, meses, talvez anos. O peso daquele momento se acumulava na voz de quem falava, nos passos que saíam da igreja, nos olhares que se cruzavam sem confronto direto, mas com a certeza de que nada voltava a ser como antes. No fim de semana seguinte, na praça da cidade, o neto foi apresentado aos avós em uma cena simples, porém carregada de significado. Miguel, Clara e o neto posaram para uma foto, diante de curiosos que ergueram celulares para registrar o momento. O anúncio público da reconciliação ganhou contorno. O trio apareceu unido diante da multidão, e a imagem passou a circular como prova de que havia decisão, não apenas desejo. Ao cair da tarde, a cidade respirou com um sinal de normalidade. Ainda assim, a tensão era preservada nos detalhes. A câmera capturou o sorriso contido no rosto de Clara, a expressão de Miguel, que não escondia o esforço para parecer benevolente, e o neto olhando para a avó como quem sabe que aquele abraço pode valer mais do que qualquer discurso. À noite, Clara recebeu Ana em casa para revisar o plano de convivência. Ana trouxe uma planilha de custos legais, uma ata de reunião com pontos que precisavam ser formalizados e uma clareza que até então parecia ausente. A conversa deixou claro que segredos não cabiam mais em gavetas silenciosas. Uma nova ata seria necessária e, com ela, um passo maior em direção à negociação de regras claras para a convivência com o neto. A reunião de planejamento não apaga a dor do passado, mas transforma o presente. A ideia de que alguém pode ser deixado de fora foi substituída pela certeza de que a família pode caminhar junto, com limites definidos. Você apoiaria Clara em buscar a inclusão do neto, ainda que isso custe a reputação da família? Comente. No fim de semana seguinte, em casa, Miguel passou a reconhecer publicamente que precisa manter a família unida por meio de uma nova abordagem. Ele registrou uma nota de concordância que sugeria uma convivência mais aberta, porém supervisionada, com regras claras para evitar repetições de exclusões. Clara, ao ouvir aquela manifestação, aproximou-se da família com um abraço firme, como se estivesse forçando o ar a circular novamente pelo espaço que fora preenchido pela desaprovação. O neto, em meio a like de uma fotografia que recebia da avó, disse em voz baixa que gostaria de chamar Clara de vovó sempre que encontrasse coragem para isso. À noite, a sala permaneceu em silêncio apenas por um instante, até que Miguel apareceu com uma carta de resposta, tentando redirecionar a conversa para um terreno de diálogo público e respeitoso. A partir daquele fim de semana, Clara planejou a condução de visitas programadas, com supervisão de Ana e com a certeza de que a convivência seria regida por regras transparentes. O ambiente ganhou um tom de responsabilidade compartilhada. Risos contidos, passos na madeira, uma sensação de que tudo poderia caminhar sem abrir mão da verdade. A casa, que havia sido palco de disputas, começou a soar como espaço de acordo. E quando o neto finalmente afirmou que queria que Clara fosse chamada de vovó, ficou evidente que a transformação já estava em curso. Não foi um fim de semana comum. Ele marcou o começo de uma nova forma de estar junto, com a possibilidade de reconstruir laços, sem apagar o que foi doloroso. A reconciliação não é apenas uma emoção, é uma decisão pública que exige disciplina, paciência e coragem para manter a promessa diante de olhos críticos. A casa que antes dividia, agora acolhe não apenas um neto, mas a história inteira deste clã.
Uma semana depois do batizado que rachou a casa, entro na casa de Clara com a manhã chovente batendo na janela. Organizo as crianças na cozinha e peço silêncio para começar. A carta coletiva fica sobre a mesa, desculpas diretas pela dor que causamos, assinadas por quem ficou. O neto surge com uma carta na mão, escrita por ele. Ele a entrega a Clara como quem pede consentimento para respirar de novo. Miguel atravessa a sala, sem cerimônia, e anuncia planos para o mês que vem, tentando armar a conversa ao redor de finanças e eventos da igreja. A tensão aperta o ar. Mesmo assim, as crianças concluem a carta, revisam frases, assinam o rodapé com a data. O relógio marca 17h12. A carta coletiva e a carta do neto ficam lado a lado na mesinha, parecendo exigir uma assinatura para valer. Pela primeira vez desde o batizado, a mesa parece menos hostil, ainda que marcada pelas cicatrizes do que aconteceu. À noite, Miguel grava um vídeo pedindo desculpas formais em público e o posta. Ele admite falhas, reconhece que afastar Clara foi erro grave e promete mudanças. A rede de apoio ao redor, Ana, Padre Joaquim, Lívia, comenta que o silêncio teria custo político e moral para a família. Clara não rejeita a reconciliação, mas impõe condições claras: reconciliação pública com transparência e um acordo de convivência que defina visitas, limites e responsabilidades. Pouco depois, recebo a confirmação de que o acordo está assinado. Não é grande exame jurídico, mas carrega peso moral. No dia seguinte, Clara leva o neto a uma celebração simples na igreja. Tiramos fotos da família diante do altar. O neto segura a mão da avó e sorri com ingenuidade que ainda não entende tudo. O incenso preenche a nave, o café quente circula pelo saguão e o silêncio respeitoso da comunidade se impõe. A reunião em Ana é registrada. Os papéis aparecem como prova de que a reconciliação é prática, não apenas desejo. A casa respira de modo diferente, menos ofendida, mais firme para cumprir o que foi combinado. Início da tarde, chega uma carta de reconhecimento da igreja pela participação de Clara na reconciliação. Eu a leio em voz alta para o neto. Ele se aproxima, segura minha mão e o rosto dele se abre num orgulho contido. A igreja afirma que a reconciliação não é apenas entre indivíduos, mas entre a família e a comunidade. Miguel não pode mais agir apenas pela própria vontade, pois a igreja exige transparência. Por fim, Miguel admite falhas em público e envia uma nota de retratação. A família responde, mantendo o diálogo com regras claras, visitas programadas e a presença de Ana como mediadora. O neto dá o primeiro passo para chamar Clara de vovó em público. A família celebra com uma foto de abraço que circula entre os parentes. No fim da tarde, Clara recebe mais uma carta de reconhecimento da igreja pela participação ativa. A gravação da minha leitura para o neto fica arquivada entre os registros da casa. O dia termina com a certeza de que a reconciliação é pública, mas construída com limites, responsabilidade e cuidado. Digo a você, você apoiaria a reconciliação mesmo que traga mais segredos à luz? A reconciliação não apaga a dor, mas a transforma em legado. Ajoelhei ao lado da cama do neto e registrei a cena. Ele dormia com a respiração grave, o rosto leve sob o cobertor gasto. A foto do rosto sereno ficou gravada na memória do meu celular, 22h14, para que eu pudesse olhar depois e lembrar o que não volta. Abri o meu diário e escrevi em letra firme: hoje a família viu quem sou quando o juramento é feito de verdade, não de aparência. Mantive o celular perto do travesseiro, como se ele pudesse guardar a certeza de que eu ainda existia ali, sem ceder. Respirei fundo e o incenso da casa, queimada desde o início da noite, parecia medir o peso do silêncio. Registrei também aquele silêncio que só se reconhece quando se sabe que ele não vai durar. Foi a primeira vez, em muito tempo, em que senti que a minha presença já era prova suficiente de que não saí dali sem luta. 2 horas depois, a manhã chegou sem pressa e a cidade pareceu se ajustar ao passo da igreja Matriz São Lucas. Fomos para a cerimônia, uma reconciliação simples, sem pompa, com o mínimo necessário para que a família não esquecesse o que as mãos já haviam decidido: ficar juntos. O certificado de reconciliação foi posto sobre a mesa do saguão, visível para quem quisesse ver.
A família se agrupou em volta do neto, que observava cada rosto como quem aprende o peso das palavras. Ao fim da leitura, ele olhou para mim e, diante de todos, chamou-me de vovó pela primeira vez em público. Um suspiro coletivo atravessou a nave. Alguém sorriu sem máscara, alguém segurou o choro. O abraço foi curto, mas firme, e havia quem gravasse, quem registrasse aquele momento como prova de que o percurso poderia ter um fim justo. Saímos da igreja com passos mais firmes, e eu entreguei ao neto o meu abraço laico, um juramento silencioso que não precisava de voz para existir. No final da tarde, o clima mudou. Miguel reconheceu, ainda que de forma contida, que a família precisava de uma nova forma de se manter unida, não pela máscara da surpresa pública, mas por regras claras e pela verdade que não poderia mais esperar. Em casa, ele deixou sobre a mesa uma nota de concordância, um esboço de compromisso para manter a convivência sob supervisão e com transparência, não como vitória de uma parte, mas como mínima condição para que ninguém mais espelhasse a dor que eu já suportava há anos. A filha de Clara apoiou a ideia com uma mensagem curta, dizendo que não recuaríamos se houvesse, ao menos, uma linha de defesa para os que não podem falar sozinhos. Eu, então, reuni a família na sala e, com voz baixa, reforcei que o menor sinal de erro agora seria um custo alto para todos nós. O neto, atento, me olhou e disse que queria chamar a avó de vovó sempre, que havia entendido. Meu lugar não era apenas perto dele, mas dentro dele, junto de cada decisão que eu não iria abandonar. Ao final desse dia, eu senti o peso da responsabilidade se tornar mais leve, não menos real. Migração de culpa para um espaço de diálogo. Esse foi o truque que a noite trouxe conosco, a coragem de enfrentar o que parecia irreversível. Assinei a carta de continuidade. Eu abraço minha história e sigo em frente, com quem amo. A assinatura não era simples. Era o reconhecimento de que a verdade não pode ficar presa no escuro se a família precisa de luz. Foi o tipo de assinatura que não se desfaz quando as pessoas dormem, porque ela fica gravada na memória de quem depende de nós para existir. No domingo, houve uma cerimônia simples de reconhecimento público na igreja, com a apresentação formal da reconciliação. A família compareceu em peso e o neto recebeu a bênção de todos, algo que não se vira com bravatas, mas com a demonstração de que a convivência pode existir sem a renúncia de quem se mantém firme na própria dignidade. Ao final, recebemos uma carta da igreja, agradecendo a participação de Clara e anunciando o apoio da comunidade a uma convivência que respeita as regras firmes, sem esconder as falhas. O neto me olhou com olhos grandes e, pela primeira vez, segurou minha mão com firmeza durante a oração. A cada frase, o nosso vínculo parecia renovar-se, sem ilusões, apenas com a certeza de que éramos capazes de permanecer juntos por aquele laço que sustenta tudo o que importa. Ao longo da semana seguinte, as provas continuaram a aparecer. Cartas de desculpas públicas, registros de reunião, testemunhas que confirmavam a disposição de todos para uma convivência mais aberta. Miguel, por sua vez, assinou a ata de mediação, reconhecendo que a responsabilidade não era apenas dele, mas de todos que compõem aquele espaço. O neto, agora com o rosto sempre virado para a avó quando precisa de conforto, vivia a cada dia mais próximo de mim. A casa inteira parecia manter a respiração alinhada com o ritmo de nossas promessas. E, naquilo que ficou entre a gente, uma simples certeza: a luta não tinha terminado, mas a direção estava explícita. A cada reunião, as regras claras deixavam de ser alvo de ataque e passavam a ser instrumento de convivência. No fim de semana seguinte, tudo parecia diferente. Miguel reconheceu publicamente que precisava manter a família unida por meio de uma nova abordagem, e Clara aceitou, com condições, que a reconciliação pudesse se tornar lei de convivência para todos, inclusive para aquelas pessoas que ainda observavam, com o olhar duro da crítica. A casa acolheu as visitas com uma nova cadência. Visitas programadas, regras claras, supervisão da Ana, tudo registrado em uma ata de reunião. O neto, já acostumado ao que era permitido, saiu cada vez mais próximo da avó, e a alegria dele ao chamá-la de vovó se tornou uma ponte que não se pode quebrar.
A noite terminou com o abraço entre Clara e Miguel, uma aliança que não remove os erros, mas transforma-os em parte de um caminho de convivência responsável. E quando a silhueta da casa se recortou contra o céu, o neto disse, em voz baixa, que sempre que quisesse poderia chamar Clara de vovó. A reconciliação não apaga a dor, mas a transforma em legado.